Oi, eu sou Tainá, esse é o Dias Radiantes e que bom que você está aqui. Hoje eu queria compartilhar com vocês mais um vídeo da série O Meu Semestre de Letras, que eu comecei a gravar lá em 2018.2, que foi quando eu entrei no curso e gravei o vídeo falando do meu primeiro semestre. E eu simplesmente abandonei essa série. Até que eu fiz um vídeo dizendo as coisas que eu queria para o canal esse ano. Eu vou deixar aqui nos cards para vocês. Voltei para o Brasil e outras fofocas. E nesse vídeo, algumas pessoas deixaram um comentário. Eu agradeço a cada um de vocês que comentaram naquele vídeo. Vocês foram fundamentais para me animar a continuar postando conteúdo, a voltar a produzir coisas aqui para o canal, mesmo com pouco tempo disponível. Por isso que ainda não temos promessas de frequência, mas sempre que der eu vou aparecer por aqui. Mas eu queria agradecer especialmente ao comentário do Lucas Mateus. Estou olhando para o lado para não errar o nome dele. Lucas Mateus, ele deixou um comentário muito legal e ele disse que um dos vídeos que ele mais gostava era esse em que eu comentava o meu semestre, porque ele tem interesse em cursar letras. E aí eu decidi voltar com essa série de vídeos, porque eu acho que vai ajudar muita gente na hora de escolher o curso, né? O Lucas já sabe o que ele quer, mas muita gente às vezes está em dúvida e não sabe muito bem o que se estuda no curso de letras. Então eu decidi voltar com essa série de vídeos e eu me surpreendi, porque eu só fiz do primeiro e do segundo semestre. Eu achei que eu tinha feito mais. Eu achei que eu tinha feito do terceiro também, porque no quarto semestre foi quando estourou a pandemia e ficou todo um caos, as aulas foram suspensas, depois voltaram remoto, né? Então nessa série de vídeos que vai acontecer, quando chegar a partir do quarto semestre, vocês vão ver a confusão que foi. Mas, para seguir bem direitinho, no vídeo de hoje eu vou falar do meu terceiro semestre de letras. Vou olhar aqui para o lado porque eu preciso olhar para o computador para ver o que foi que aconteceu. Então, vem comigo e eu vou dividir a minutagem aqui, onde eu vou falar de cada disciplina e cada coisa que eu participei, para, se você quiser pular para uma parte que lhe interessa mais, ficar à vontade. E muito importante, se você gosta desse tipo de vídeo e quer que eu me anime a cumprir toda essa série, porque a minha trajetória é longa, tem trancamento no meio do período, tem pandemia durante o curso, então já deixa o seu curtir e o seu comentário aí para me animar a continuar com essa série. Então vamos lá, eu entrei na faculdade em 2018.2, eu entrei no meio do ano, o meu curso era noturno, então meu terceiro semestre foi em 2019.2. Nesse terceiro semestre eu já tinha total certeza que realmente eu queria ser professora de letras, queria ser professora de português. Eu entrei no curso achando que eu ia gostar, mas sem muita certeza. Na época, eu ainda atendia na clínica, né? Porque eu sou psicóloga, você está chegando aqui agora, eu sou psicóloga, me formei inclusive pela UFRN também, né? E atuava como psicóloga e fazia o curso à noite. Então, no terceiro semestre, eu já tinha decidido que eu queria mesmo ser professora. E eu decidi começar a diminuir a minha carga horária de trabalho, né? Porque eu atendia na clínica, eu podia fazer isso, e tentar pagar mais disciplinas e conseguir participar de outras coisas da faculdade. Então, nesse período, eu cursei 8 disciplinas, que na verdade 3 eram oficinas, né? Quem está acompanhando aqui essa série sabe que no curso de graduação de letras da UFRN, além das disciplinas obrigatórias e das disciplinas optativas, a gente tem que pagar oficinas, que são disciplinas mais práticas voltadas para você desenvolver habilidades para a sala de aula mesmo. Então, vamos às disciplinas. Eu paguei Fonética e Fonologia da Língua Portuguesa com a professora Carla Cunha. Essa é uma disciplina que quem cursa letras tem pavor, porque é uma disciplina extremamente técnica, que envolve tudo que geralmente um aluno de humanas não gosta, que é decorar conceitos, fazer relações, sempre a avaliação é prova, né? E essa professora com a qual eu paguei a disciplina, ela tem fama de ser bem rigorosa. Ela não chega a ser, assim, vou dar a minha opinião, eu não acho que ela seja uma professora chata ou ruim. Ela realmente é bem rígida quanto à expectativa de resposta. Então, começa aqui, as 3 avaliações do semestre foram provas, né? E ela espera que você dê uma resposta 100% correta para ela lhe dar o certo. Tipo, ela até considera uma coisa ou outra, mas se você errar algo que ela acha significativo, ela vai tirar seu ponto e vai dar meio certo, assim, uma lógica bem de exatas. Até porque fonética e fonologia se aproxima muito. Essa parte do português vinculada à gramática, eu acho que se aproxima muito da matemática. Então, muita gente odiou essa disciplina, algumas pessoas reprovaram, mas eu confesso que eu gostei, embora eu sofri bastante, tá?
O fato de eu gostar não muda o fato de ter sido difícil, porque ela fazia muitos exercícios, ela fazia revisão, tinha uns monitores para tirar dúvida. Então eu achei que ela fornecia tudo o que você precisava para você tirar uma boa nota. Agora, realmente você tinha que estudar. Não era aquela prova que você não estudou e chega lá, você enrola e consegue tirar um 5, um 3. Não, você, se você não estudasse, você ia tirar zero. O que aconteceu com muita gente. Tirou um, tirou meio, tirou dois, né? Eu consegui me sair super bem nessa prova. No final, eu vou dizer minhas notas, porque as notas ficam em outra parte do sistema, né? Mas eu consegui me sair super bem com ela. Considero que eu aprendi bastante nessa disciplina. Não é a coisa que eu mais amo, mas também consegui sair sem odiar. Mas eu confesso que quando chegou na terceira unidade, que era todos os assuntos que a gente já tinha visto, o assunto estava bem mais complexo. Eu estava um dia na biblioteca estudando para a prova, comecei a chorar. Eu disse, meu Deus, nunca mais eu achei que eu ia pensar que eu era burra, mas eu estou pensando que eu sou burra agora. Mas passa, é só você estudar e dá tudo certo. Eu lembro que nas primeiras unidades eu fiquei com a nota mais alta, assim, algo como 9, 8,5, e na terceira eu tirei 7, mas aí consegui passar. Eu decidi consultar logo minhas notas, é porque é em outra parte do sistema. Porque eu já vou dizendo para vocês. Então, minhas notas em fonéticas foram 9, 8,2 e 7,2. Consegui passar com média 8,1, deu tudo certo. Próxima disciplina que eu quero comentar com vocês é História da Língua Portuguesa. Essa disciplina eu não paguei com a minha turma, quando a minha turma pagou, eu tranquei, porque o professor que ia oferecer ela, eu achei que eu não ia aproveitar muito, ele estava colocando muitos textos, então eu tranquei e paguei no semestre seguinte, que essa é uma disciplina de segundo semestre, é meio que uma continuidade do latim. A gente paga latim no primeiro período e no segundo período a gente paga História da Língua Portuguesa, que é justamente a transição entre o latim clássico, o latim vulgar, até se constituir realmente a língua portuguesa, né? Então a origem mesmo da língua portuguesa. E eu paguei com o professor Nelson Ferreira e eu confesso que eu não aproveitei muito. Embora eu tenha tirado 10, 10, 10, né? Foi um trabalho, uma prova e um seminário. Em algumas unidades eu achei que ele conseguiu dar aulas assim bem interessantes, mas em outras unidades nem tanto. Como eu também não paguei com a minha turma, né? Não foi tão legal assim o momento que teve que fazer seminário, o trabalho também era em dupla, então eu não conhecia muitas pessoas, não foi uma experiência assim tão legal. Mas pelo menos ele indicou boas referências bibliográficas e eu li as referências bibliográficas e deu tudo certo, tanto que eu consegui tirar 10 em todas as unidades. Mas realmente eu aprendi mais porque eu li os materiais do que pelas aulas, sabe? Mas de toda forma foi válido, passei, estou com nota boa e é isso que importa. Próxima disciplina foi leitura e produção de texto argumentativo, né? A gente tem uma sequência de disciplinas de leitura e produção de texto. Essa era focada propriamente na argumentação e a gente pagou com a professora Silvia Abbott Galvão. A professora Silvia, a gente que eu digo minha turma, acabou desenvolvendo uma história com ela, porque no começo nem a gente gostou dela, nem ela gostou da gente, mas depois a gente se amou. Inclusive, a última turma que ela lecionou antes de se aposentar foi essa turma da gente, né, de leitura e produção de texto argumentativo. Ela pede muita produção de texto, então a gente fez vários textos ao longo do semestre. E também ela fez um debate, né? Um debate com júri e tal. Foi legal, foi sobre, acho que o limite do humor. Eu não se lembro se o tema era exatamente esse, mas passava meio que por isso, né? Tipo, se alguém pode infringir, difamar alguém porque é humor, né? Ou se é censura, limitar o humor que alguém faz. Na época estavam saindo várias notícias sobre esse assunto, então foi o tema do debate. Foi legal, porque geralmente quando o povo quer pegar coisa polêmica, sempre é aborto ou legalização das drogas. Então ficou uma coisa um pouco diferente, foi bem legal. Eu participei propriamente do debate, né? Tinha pessoas que eram do júri, eu participei de um dos grupos, né, de debate. Foi legal, mas é muito desgastante o debate, porque nem todo mundo segue realmente as regras do debate. Muita gente acha que o debate, no sentido acadêmico, é tipo uma discussão. Você diz uma coisa, a pessoa responde, mas existem regras, né? E nem todo mundo conseguiu se ater às regras. Aí no final já tinha gente querendo se xingar, e aí teve que acabar. A professora teve que retomar o debate, mas foi legal, eu gosto. Sim, a professora Silvia, ela é muito rígida, né, na correção dos textos, assim.
Por isso que muita gente não gosta dela. Qualquer mínimo erro de português, você esqueceu uma vírgula, meu filho. Se prepare que você vai ouvir. Porque você está no curso de letras, como é que você esquece uma vírgula? Mas consegui também me sair bem na disciplina. Minhas notas foram 9,6, 9,9 e 10. Eu encerrei a disciplina com média 9,8. E foi muito bom fazer parte da última turma que a professora lecionou antes de se aposentar. Nesse semestre a gente já começou, saiu da literatura clássica mundial e começou a funilar e fomos para a literatura portuguesa. A disciplina era literatura portuguesa, era medieval e clássica. Aí a gente foi ver cantigas de amigo e cantigas de amor, novelas de cavalaria, bem a literatura própria do período medieval, mas principalmente aquilo que era significativo e expressivo dentro do território português. Foi uma disciplina bem legal, a gente pagou a professora Tânia Maria de Araújo e, de modo geral, foi produtivo, né? Outros professores nos semestres anteriores faziam a gente ler as obras inteiras. A professora Tânia não trabalha assim, então eu estranho a princípio ler só trechos de obras. Também tem muita literatura produzida nesse período que é no estilo de poesia, então é mais tranquilo. Mas, de modo geral, foi uma disciplina produtiva. A professora Tânia é bem relax, é aqueles professores assim de humanas bem tranquilos. Então, foi uma disciplina fácil de levar e eu também consegui ficar com notas muito boas, né? Então, eu fiquei com 10, 10 de 10, passei com média 10. Aí, continuando nas disciplinas, logo antes de ir para as oficinas, eu paguei mais uma disciplina de educação, que foi a disciplina Fundamentos Sociofilosóficos da Educação. Nessa disciplina eu antecipei, eu não era para pagar nesse semestre, mas eu paguei antes com outras turmas. A vantagem das disciplinas de educação é que todo semestre elas estão sendo oferecidas para algumas das licenciaturas. Então eu paguei essa disciplina junto com a turma de matemática, o que eu achei muito legal porque eles passam menos texto. Porque os alunos de exatas, eles não têm uma carga de leitura tão alta quanto os alunos de humanas. Então, as disciplinas de educação têm bem menos textos quando são oferecidas para as turmas de exatas, e foi essa estratégia que eu segui. Quase todas as disciplinas de educação que eu paguei junto com alguma licenciatura de exatas. Ou, não, eu paguei uma com matemática, uma com biologia, outra com matemática, foi mais ou menos assim. Eu procurava sempre as turmas de matemática. Essa disciplina eu paguei com a professora Maria Cláudia Lemos, e foi bem interessante, mas é aquele sistema de disciplinas de educação, né? Então, muitas avaliações, os professores que vêm da área da pedagogia, eles têm uma lógica de que a gente não pode fazer uma avaliação valendo muitos pontos, porque aí vai que você se dá mal e aí vai ficar com a nota baixa. Então, vamos encher a pessoa de avaliação, o que não faz sentido nenhum na universidade, né? Talvez isso funcione na escola, mas para mim não faz sentido, porque você gasta muito tempo e faz vários trabalhos porcarias em vez de se dedicar e fazer um bom trabalho. Pelo menos comigo seria assim, né? Então teve muito fichamento, trabalho escrito, seminário, teve a prova, teve todo tipo de avaliação. Eu acho que a gente fez umas 6 ou 7 avaliações no semestre, que é normal, pelo menos na UFRN costuma ser assim, né? Mas foi legal porque eu fiz um seminário do qual eu tirei muito proveito. A gente dividiu os grupos dos seminários por períodos históricos e cada grupo ia falar como era o ensino naquela época. Então, tipo, na Idade Média, como é que as crianças eram educadas, como é que era o ensino, né? No início da Idade Moderna, que surgiram as escolas, como é que eram as escolas, como é que era o ensino. E aí foi indo, né, avançando pelas eras, ficando mais afunilado nas coisas mais recentes e períodos mais longos para fases mais antigas. E eu peguei o período clássico, né? Então eu peguei mais especificamente Roma, né? Porque ela dividiu Roma e Grécia, porque tem suas diferenças. E eu peguei Roma e eu simplesmente amei. Eu consegui encontrar, né, na biblioteca central da Zila Mamed, que é a principal biblioteca da FRN, bibliografias muito boas, livros muito bons. E estudando para esse seminário eu aprendi bastante. Então, ele fez valer a disciplina, né? Tanto que eu nem lembro muito das outras coisas que eu aprendi na disciplina, mas o que eu estudei para esse seminário, eu aprendi porque eu amei, assim, saber mais sobre como era a educação e como era a sociedade romana, fez eu ter certeza que eu amo esse período histórico, e até hoje eu estou procurando um tempinho para me aprofundar mais nesse assunto. Em algum momento eu vou encontrar. Nessa disciplina eu fiquei com 10, 9 e 9, mas aí
como vocês sabem, não eram 3 avaliações, mas várias avaliações, ele foi somando, dividindo, sei lá, e aí foi isso aí, eu fiquei com média 9,3. Talvez o ângulo tenha mudado um pouco, que eu precisei trocar a bateria da câmera, mas vamos lá. A última disciplina que eu paguei, né, ainda tem as 2 oficinas, foi texto e discurso. Esse nome parece genérico e esquisito, mas para quem é das letras faz muito sentido. Eu paguei com o professor João Gomes Neto e é uma disciplina de linguística textual. Lembrando a vocês, inclusive tem vários vídeos de linguística aqui no canal, que linguística é a área de estudo científico da língua. Então é a área que procura entender os textos de uma maneira, né, investigativa, encontrando padrões, analisando realmente, não só aquela coisa de nível da gramática do texto está certo ou está errado. O ritmo do professor João Neto é bem específico, então eu não me identifiquei muito, mas de todo jeito foi produtivo, aprendi os principais conceitos da linguística textual. Eu sei que ele é bem renomado assim na área dele, né, como pesquisador, é uma pessoa que tem vários estudos. Eu, particularmente, não me identifiquei, mas tudo bem, deu tudo certo no final das contas. A gente fez 2 provas e um trabalho para entregar para ele como forma de avaliação. E a minha nota foi 8, 8,5 e 10. Então, eu fui aprovada com nota média 8,8. Agora, as 2 oficinas que eu fiz. A primeira oficina que eu vou comentar com vocês foi a oficina de produção de material didático 1, que eu paguei com o professor Paulo Henrique Duque, que era uma oficina que ajudava a gente a pensar a produção de material didático no contexto escolar. Não que a gente vá produzir livros, mas a gente precisa saber escolher um texto, saber elaborar um exercício, saber pensar uma atividade, né? Então, você saber produzir materiais que você vai usar na aula de português. Né? Não no sentido que vai cortar cartaz, mas saber elaborar uma atividade, saber selecionar um texto com intenção, né? Saber identificar se aquele texto é compatível, serve para o assunto que você está querendo trabalhar. Então, foi uma disciplina muito legal como forma de produção final, né? A oficina, a ideia é que a avaliação seja um produto final. Ele pediu para a gente produzir uma atividade que seria aplicada com nossa turma, mas que fosse uma atividade criativa, não fosse simplesmente leia o texto e responda o exercício. E aí a nota que a gente tirava nesse produto final era repetida para as 3 unidades. Então eu consegui ficar com 10, então eu tirei 10, 10, 10, média 10, mas foi só um produto. E eu confesso que eu não lembro, porque isso foi em 2019,2, logo antes do semestre que virou a pandemia. Então eu confesso que eu não lembro o que foi que eu fiz. Mas, enfim, fica aí registrado. E a última oficina foi uma oficina que foi muito legal, que foi a organização de eventos no contexto escolar 7. Esse número só quer dizer que é aquela oficina de um determinado professor, né? Então, não quer dizer que eu paguei 6 antes. Foi com o professor Fábio Vieira. E foi muito legal porque o evento que a gente organizou foi o evento de uma peça de teatro. A gente adaptou um conto para a forma de teatro. A princípio, a gente ia produzir isso numa escola, com os alunos da escola, mas a gente viu que para a carga horária da oficina não ia ser compatível a gente ter tempo de entrar em contato com os alunos, ir para as escolas, né? O horário da oficina era de noite e não tem escola com adolescentes de noite, geralmente de noite é EJA, é um público que trabalha, então não ia ser operacionalizável fazer isso na escola, então fizemos com nós mesmos. Então, nós mesmos adaptamos o conto, ensaiamos a peça e depois apresentamos a peça. Na verdade, fizemos isso com 2 peças. Eu participei de uma e outros alunos que compunham a oficina participaram de outra. E foi muito legal, foi muito divertido estar com os meus colegas. Eu paguei isso com a minha turma, né? Então, estar com meus colegas, ensaiando, né? Depois que a gente produziu, teve vários encontros das aulas que foi para isso. E o fim a gente apresentou e, obviamente, tiramos 10, né? Todo mundo tirou 10, então ficou 10, 10, 10 e passamos com a média 10. Agora, para encerrar esse vídeo, eu queria compartilhar com vocês outras experiências acadêmicas que eu tive ao longo desse semestre. Então, teve um evento chamado FALE, que é um evento científico nacional, né? Um evento tipo um congresso nacional, só que ele é voltado para alunos de graduação que fazem pesquisa. Então, eu me inscrevi nesse evento e participei apresentando um trabalho. Eu apresentei um trabalho de literatura
brasileira. Eu, junto com meu colega Marcos, apresentamos a análise do conto Pai contra Mãe, de Machado de Assis, discutindo questões de raça e de gênero. Foi muito legal, foi bem produtivo e foi o meu primeiro congresso científico acadêmico. E aí, nesse mesmo semestre, teve um evento local, que foi a Semana de Letras da UFRN. Eu também me inscrevi, só que dessa vez eu me inscrevi com um trabalho de linguística, que tinha relação com o que eu estava fazendo na oficina de produção de material didático, mas não tanto. Era um trabalho falando sobre aquisição e fluência de leitura a partir da visão da linguística cognitiva, né? Então era um trabalho que tinha um elemento prático, mas também era bem teórico, né? Usando um referencial teórico específico, que era da linguística cognitiva, e aplicando isso em atividades que poderiam ser feitas em sala de aula para que os alunos não só adquirissem a habilidade de leitura, mas que pudessem ler com fluência e capacidade de análise e interpretação daquilo que eles estavam lendo. Também foi muito produtivo, foi muito legal. O professor que estava avaliando os trabalhos nesse Congresso das Letras, especificamente, ele era extremamente rígido. Muita gente saiu até um pouco traumatizado, mas eu acho que eu consegui lidar bem com as críticas, né? Então era só aprovado ou reprovado, consegui ser aprovado e receber meu certificado. Então foram as duas experiências acadêmicas mais marcantes desse período, tanto que eu ainda lembro até hoje. Se você gosta dessa série de vídeos, não se esquece de clicar em gostei para mim e de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Muito em breve eu vou trazer o vídeo do semestre que começou a pandemia, né? Então esse vai ser um vídeo longo. Então já deixa aí o seu comentário para mim dizendo se durante o início da pandemia você também estava fazendo faculdade e passou por esse perrengue junto comigo para compartilhar a sua experiência. E aí eu já posso trazer dentro do próximo vídeo. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau!